A paz do Senhor Juvenis, eu sou o evangelista Jasson, estamos aqui para mais uma aula. A paz do Senhor Juvenis, eu sou a Rafaela e é um prazer estar com vocês nesta lição. A paz do Senhor Juvenis, meu nome é Vitor e é um prazer estar aqui com vocês em mais uma aula. A paz do Senhor Juvenis, eu sou a Lara e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, Juvenis, nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E você que é o nosso visitante, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho das notificações e ficar por dentro de todos os vídeos. Nós estamos na lição de número 11. O amor não se alegra com a injustiça. E para começar nossa aula, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais uma aula. Que o Senhor possa nos abençoar e abrir o nosso coração, que nós possamos amar uns aos outros como o Senhor nos ordenou. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Juvenis, eu sou o Paulo Daniel e vim fazer a leitura bíblica que se encontra primeiro em Mateus 15, do 22 ao 28 e em João 8, do 3 ao 5, o 7 e do 9 ao 11. Primeiro a gente vai ler Mateus 15. E eis que a mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a e vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Agora vamos ler João 8. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Pois que dizes? E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Porém, ouvindo eles isto, os acusadores, pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela lhe disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E essa foi a nossa leitura de Juvenis. Até a próxima. Mostraremos que o verdadeiro amor tem suas características em Cristo e que jamais vai se alegrar com as injustiças da vida, com a insensibilidade tão real dos nossos dias diante da violência, diante do preconceito, diante de tantas coisas ruins que a sociedade nos apresenta. Portanto, juvenis, se preparem, porque sem dúvida é um grande desafio para você, que muitas vezes convive em ambientes tão hostis, em ambientes que ocorrem tantas injustiças. Nós podemos aplicar isso ao trabalho, podemos aplicar isso às escolas, mas o mais importante é nós estarmos preparados para enfrentarmos esses desafios que a vida nos apresenta. Então, juvenis, o primeiro tópico da nossa lição: o amor não é insensível. O amor, segundo a palavra de Deus, ele é bondoso. E por causa dessa característica, existe uma verdadeira sensibilidade verdadeira no amor. Por isso, ele sofre, se entristece, ele se perturba, ele reage de uma forma instantânea à dor que a maldade causa. Então, o verdadeiro amor de Deus, ele é altruísta, ele pensa no próximo, ele tem empatia para com os seus semelhantes.
E a verdade é que quem está aperfeiçoado no amor, ele tem empatia pelo próximo, ele anela pelo bem-estar do outro. A palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós devemos amar a Deus sobre tudo. Nós devemos nos amar para poder amar o próximo. E esse tópico nos faz lembrar da parábola do samaritano, que se encontra em Lucas 10, versículo 25 ao 37. E Jesus conta que descia de Jerusalém para Jericó um homem que caiu na mão de salteadores. Esses homens espancaram ele e deixaram ele quase morto. Mas ocasionalmente, naquele momento, passou um sacerdote. Viu ele todo machucado e não fez nada. Depois passou um levita. Esse levita também viu aquele homem todo machucado e não fez nada. Mas passou um bom samaritano. E detalhe, os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Os judeus, eles discriminavam os samaritanos. Mas foi este samaritano que ajudou aquele homem que estava ali ferido. E no final do capítulo, Jesus, ele faz uma pergunta: qual, pois, destes três te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei, que era com quem Jesus estava ali conversando, contando essa parábola, respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faze da mesma maneira. Essa parábola nos ensina que nós devemos praticar, exercitar o amor, porque é uma ordem de Jesus. E ainda sobre a insensibilidade humana, é incrível e preocupante como que as pessoas estão insensíveis com o próximo, como elas pensam somente nos próprios prazeres, elas não têm coragem de olhar no lado se tem alguém precisando de ajuda. Como foi dito aqui na passagem do bom samaritano, eles não tiveram a coragem de ajudar ao próximo. Isso nos mostra como há um esfriamento do amor atualmente. Nós temos que ver o que Jesus falou, assim como está escrito em João 15, no versículo 12. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A paz do Senhor, juvenis! Eu sou o João Guilherme e nós estamos em mais um Você Sabia? Hoje nós iremos falar sobre um amor que não se dobra à mentira. O amor verdadeiro, ele não é fraco, ele é firme. Ele não se acomoda ao erro e não fecha os olhos diante da injustiça e não chama de amor aquilo que desonra a Deus. Quando Paulo diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, ele não estava falando de sentimento, estava falando de caráter espiritual. Um contexto que poucos lembram. A cidade de Corinto era um caos moral. As pessoas viviam em meio à imoralidade, à idolatria e à falsidade. Tudo girava em torno do prazer e do interesse próprio. E olhem bem, não é muito parecido com a nossa geração, que é confusa, perdida, chamando o erro de certo e o certo de ultrapassado, e é nesse cenário que Paulo escreve algo que é transformador. Amar é abraçar a verdade e não o pecado. Amar é ter coragem. Amar não é aceitar tudo, é saber dizer: isso não é de Deus. Amar é se importar o suficiente para corrigir. Amar é ter coragem de nadar contra a corrente, mesmo quando todos estão indo na direção contrária. Jesus mostrou isso quando disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Amar na Bíblia é obedecer, não sentir, mas agir. Uma curiosidade que inspira: os primeiros cristãos eram perseguidos e mortos por causa da verdade. Eles preferiam morrer no Coliseu do que negar o nome de Jesus. Isso é amor. O amor que não busca a aprovação humana, mas a aprovação de Deus. Amor e verdade são inseparáveis. O amor sem verdade é ilusão, e uma verdade sem amor é crueldade. Mas quando o amor e a verdade caminham juntos,
o inferno treme. O amor de Deus, ele é puro. Ele não sente prazer no erro dos outros. Não aplaude o pecado disfarçado de liberdade. Não ri da queda de ninguém. O amor verdadeiro se entristece com o mal e se alegra quando alguém se levanta e se volta para Deus. E que tal uma reflexão que vai te marcar profundamente? Se o amor que você vive te afasta da presença de Deus, ele não vem do céu. Se o amor que você sente te ensina a esconder a verdade, ele é uma armadilha. Porque o amor genuíno, ele não finge, ele liberta. Então, escolha amar de verdade. Amar com coragem, amar com santidade, amar com a luz de Cristo, mesmo quando o mundo prefere as trevas. E como podemos concluir isso tudo? O amor que vem de Deus não se curva à injustiça, ele se levanta com a força da verdade. E quando esse amor habita em você, o pecado então perde o poder, a mentira perde a voz e o inferno perde o espaço. Hoje nós temos visto as pessoas se preocupando muito consigo mesmo, as pessoas, cada um, como dizem hoje, cada um na sua bolha, cada um buscando o seu próprio interesse. Quando a Bíblia diz que o verdadeiro amor não busca o seu próprio interesse. O verdadeiro amor, ele pensa no próximo, ele ajuda, ele abençoa, ele está sempre apto a conhecer a necessidade do próximo e intervir na causa do próximo. Chegamos num tópico muito importante que tem como título Compactuando com a Injustiça. Compactuando com a injustiça é algo que o cristão precisa evitar a todo custo. A Bíblia nos deixa claro que não basta apenas não fazer o mal, mas também não podemos apoiar, concordar ou nos calar diante do que é errado. Nós vemos na passagem de Provérbios 17:15 que fala: absolver o ímpio e condenar o justo, abomináveis são para o Senhor tanto um como para o outro. E Isaías 5:20 nos alerta: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Por exemplo, quando rimos de uma piada preconceituosa, ou curtimos ou compartilhamos algo ofensivo nas redes sociais, fechamos os olhos para uma injustiça que presenciamos. E estamos, de alguma forma, compactuando com a injustiça. Juvenis, busque diariamente a orientação da palavra do Senhor. Em um mundo cheio de mentiras, relativismo, nós cristãos é chamado a ser testemunha da verdade com a nossa própria vida, sendo testemunho vivo de Cristo. Que possamos orar pedindo a Deus coragem para não compactuar com o erro e nos dê a verdadeira alegria em anunciar a verdade. Na passagem de Tiago 4:17 nos lembra: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso significa que a omissão também é pecado. Deus nos chama para ser sal e luz no mundo, e ser luz implica mostrar o que é certo. Refletir Jesus, mesmo quando é mais confortável ficar quieto na nossa zona de conforto, mas pense, na escola, entre os seus amigos, ou até mesmo na internet, quando você vê alguém fazendo bullying, uma fofoca ou um preconceito. Qual tem sido a sua atitude? Nós carregamos a palavra de Deus em nosso coração. Então, para tudo, nós temos a resposta. Então, quando a gente vê amigos nossos, pessoas ao nosso redor, cometendo injustiça com o próximo, nós devemos ser aqueles que, com graça e com sabedoria, irá chegar para essas pessoas, irá ensinar a elas, irá falar com elas, mostrar a elas que esse não é o caminho correto. Isso é até uma oportunidade de nós pregarmos a palavra de Deus, de nós apresentarmos o evangelho de Jesus, que é aquele que pode libertar, que é aquele que pode perdoar os pecados e levar essas pessoas a ser transformadas, que aqui nós estamos falando de atos de injustiça que outras pessoas podem ter com o próximo, mas às vezes nós somos essas pessoas também que cometemos injustiças contra as outras pessoas. E às vezes nós cometemos coisas ruins, injustiças até mesmo conosco. Então que a gente possa ser vigilante, estar sempre em oração e tendo a certeza da nossa fé e aplicando a nossa fé em amor, em unidade, em obediência à palavra de Deus. E ainda sobre este ponto, nós vamos ver que algumas coisas que ocorrem no nosso ambiente, conforme já foi falado aqui, por exemplo, a questão da roda dos escarnecedores. Porque o que ocorre muito com o jovem é devido
ao seu ambiente, devido ao seu ciclo de amizades. Quantas vezes um jovem cristão, ele se vê diante de um grupo ali de amigos, diante de um grupo de jovens ali, ridicularizando uma pessoa ou discriminando um jovem pela sua característica física, talvez pela sua deficiência, pelo seu comportamento. E é muito importante nós estarmos atentos àquilo que a Bíblia nos fala, porque nós temos que ter um cuidado com a nossa língua, nós temos que ter um cuidado com essa questão do escarnecimento, do ridicularizar, porque a Bíblia, ela é bem clara quando ela diz que com a língua nós podemos abençoar, como também amaldiçoar, conforme Tiago capítulo 3, versículo 2 e versículo 10. Desse modo, quando emprestamos nossa língua para falar mal de alguém, estamos escarnecendo. O verdadeiro amor não se entretém com as fraquezas e as mazelas, as dificuldades dos outros, nem empresta a sua boca a fofocas, a maledicências, mas a utiliza com sabedoria para abençoar, como também para edificar. Paz do Senhor juvenis, eu sou o Luiz e estamos aqui com a Duda. Duda. Como nós devemos lidar com as injustiças que nós vemos no dia a dia? Então, a palavra diz que nós devemos crer que Deus é quem se vinga, quem nos vinga. Então, não devemos fazer a justiça por nossas próprias mãos. Por mais que tenhamos dificuldades e injustiças no dia a dia, quem nos vinga é Deus. Estamos aqui com a Camila. Camila. Como nós devemos lidar com as injustiças do dia a dia? Nós devemos orar, porque o Senhor também não se agrada dessas injustiças. E Ele é o único capaz de resolvê-las. Então nós devemos orar e buscar ao Senhor para que Ele resolva essas injustiças. Estamos aqui com o João. João. Como a gente deve lidar com as injustiças que nós vemos no dia a dia? Bom, temos que orar, né, para que talvez as pessoas possam se conscientizar das ações que elas têm e devemos promover a bondade, principalmente em nós, para que podemos influenciar as outras pessoas. Quem ama não discrimina. Deus ama cada um de nós. Por isso que Ele enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados e pelos pecados de todo mundo. É importante nós sempre lembrarmos que Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Quem discrimina o pecador, discrimina a obra-prima das mãos de Deus. Nós devemos sim se posicionar contra o pecado, se posicionar contra a injustiça, mas nós devemos estar sempre prontos a expressar o amor de Deus. Mas nós devemos estar sempre prontos a expressar o amor de Deus e a não ser como os fariseus no passado. Jesus fala que primeiro nós devemos tirar a trave que está no nosso olho, para depois tirar a trave que está no olho do nosso irmão. Então, quando a gente for ensinar as pessoas, quando a gente for falar com essas pessoas, se posicionar contra o pecado, primeiro nós devemos olhar para dentro de nós, para dentro do nosso coração. Como está o nosso coração? Então é algo que nós devemos ser vigilantes e tratar com muito amor, mas não passar pano para o pecado, não passar pano para essas pessoas, mas pedir mesmo graça, sabedoria de Deus para lidar com essas questões que são difíceis. O amor, ele não discrimina. Discriminar é o ato de segregar, afastar. O preconceito, ele resulta do pensar e tratar alguém como inferior ou como indigno, sem valor, por causa de diferenças físicas, culturais ou o modo da pessoa pensar, às vezes algum pensamento político. Quem é crente não deve pensar que alguém é inferior a ele ou que Deus ama mais eu porque eu sou crente do que a pessoa que pensa diferente de mim. Quem está aperfeiçoado no amor não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos igualmente. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se Deus, que é o único que pode nos julgar, nos amou e não nos condenou, quem somos nós para julgar a pessoa que está do nosso lado, nosso próximo? Muito importante, Vitor, essa visão do cristianismo. As pessoas precisam entender e nós precisamos mostrar para as pessoas essa visão do que é realmente o cristianismo, que é viver uma vida
de amor, uma vida de sensibilidade, reconhecer o que as pessoas precisam, conhecer o amor de Deus, mas fazer isso com mansidão, fazer isso com graça, fazer isso de uma forma que as pessoas entendam e compreendam que em nós realmente existe o verdadeiro amor de Deus. A paz, juvenis! A pergunta de vocês foi corajosa e toca o ponto mais nervoso da nossa cultura atual. Vocês perguntaram: a visão progressista fala muito sobre preconceito e como o jovem cristão deve se posicionar. Devemos aceitar tudo o que eles dizem sobre justiça social? Para responder isso, nós precisamos de maturidade. Hoje, nas escolas, na internet, existe um pacote fechado. A narrativa progressista diz o seguinte: se você é contra o racismo e a pobreza, então você obrigatoriamente tem que apoiar o aborto e a ideologia de gênero e a desconstrução da família patriarcal. Eles sequestram pautas legítimas como o ponto de combate do racismo ao racismo para empurrar pautas antibíblicas. Se você não aceita o pacote todo, eles te rotulam fascista, fóbico, intolerante. Mas eu estou aqui para dizer que vocês não precisam comprar esse pacote. O cristianismo tem a sua própria resposta para a injustiça e ela é muito mais profunda do que a visão progressista. Vamos analisar duas visões como cientistas da fé. Onde elas diferem? Primeiro, a visão progressista do mundo. Para eles, o problema do mundo é sistêmico e externo. A culpa é da sociedade, do capitalismo, das estruturas de poder do cristianismo. A solução deles é o conflito. Eles dividem o mundo em classes, oprimidos e opressores. A justiça para eles é feita através da revolução humana e da desconstrução da moralidade cristã. Agora, a visão conservadora e bíblica, que é a visão do reino de Deus. Para nós, o problema do preconceito é espiritual e interno. A raiz não é o sistema, a raiz é o pecado no coração humano. A Bíblia chama o preconceito de acepção de pessoas e é um pecado grave. Mas por que é pecado? Aqui está a chave conservadora. Porque todo ser humano carrega a imago Dei, a imagem de Deus. Juvenis, prestem atenção. O cristão não luta contra o racismo porque é socialmente engajado ou de esquerda. O cristão luta contra o racismo porque o racismo é uma blasfêmia contra o Criador. Nossa motivação é divina, é bíblica e não política. Então, como vocês se posicionam na sala de aula quando o professor ou influenciador começa a falar? Vocês precisam aprender a filtrar. Muitas vezes, a visão progressista acerta no diagnóstico. Existe injustiça, existe racismo, existe pobreza, mas erra feio quando aplica o remédio. O erro do remédio progressista, eles tentam combater a injustiça criando novas injustiças. A cultura do cancelamento, o ódio contra quem pensa diferente e a destruição da família. O remédio deles é pior do que o veneno que estão tentando curar. Eles querem amor sem verdade. Já a postura cristã, nós defendemos a justiça com a verdade. Você deve dizer: eu defendo a dignidade de toda pessoa, não porque sigo uma ideologia, mas porque sigo a Cristo. Mas eu não posso apoiar agendas que destroem a família ou a vida, porque isto é injustiça aos olhos de Deus. Não tenham medo de serem chamados de conservadores. Ser conservador bíblico significa que você quer conservar o que é bom, eterno e ordenado por Deus. Ser conservador bíblico significa que você quer conservar o que é bom, eterno e ordenado por Deus, enquanto luta contra o pecado que destrói as pessoas. Aqui está a falácia da virtude sem Deus. Cuidado com a armadilha da sinalização de virtude. O mundo hoje quer parecer bom sem ser santo. Eles querem hashtag sobre justiça, mas vivem na imoralidade, ódio e rebeldia. Isso é hipocrisia moderna. A Bíblia diz em Miqueias 6:8:
e ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratique a justiça e que ame a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Notem a ordem, justiça e misericórdia só funcionam se você andar humildemente com Deus. A visão progressista quer justiça sem Deus. Isso sempre termina em tirania, guerra, morte e genocídio. A história mostra isso. A verdadeira revolução é a cruz. A resposta para o preconceito não é o ativismo de raiva que vemos na TV e na internet. A resposta é a cruz de Cristo. Na cruz, todos são nivelados. Não há rico, pobre, grego, judeu, que seja melhor. Todos são pecadores, carentes da graça. O jovem cristão combate a injustiça amando o próximo, servindo ao pobre, protegendo o órfão, mas nunca negociando a verdade bíblica. Não vendam seus princípios para ganhar aplausos da cultura. Amem as pessoas, mas rejeitem as ideologias que tentam substituir Deus. Sejam sal e luz. O sal incomoda a ferida, mas cura. A luz expõe a sujeira, mas ilumina o caminho. Fiquem firmes na palavra de Deus. Amo vocês. O amor se alegra com a verdade. Isso está em 1 Coríntios 13:6. O amor que Deus nos ensina não se baseia em aparência ou em sentimentos passageiros. Ele encontra alegria quando a verdade de Deus prevalece. Jesus, ele orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E ele também declarou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade e alegria do coração vem de viver de acordo com a palavra. Essa verdade não é apenas um conceito. É uma pessoa, o próprio Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, amar como Deus ama significa celebrar quando a vontade dele é conhecida e praticada. O salmista afirma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a Bíblia é o guia seguro que nos ajuda a viver de forma íntegra num mundo de enganos e opiniões confusas. Pergunte a si mesmo: minhas palavras nas redes sociais, nas conversas com seus amigos ou até mesmo dentro de casa, refletem a verdade de Deus ou apenas aquilo que agrada os outros? Amar de verdade significa dizer o que é certo de acordo com a palavra de Deus e viver de modo que as pessoas vejam a luz de Cristo em nós. Nós devemos sempre analisar o nosso coração e ver o quanto de Cristo nós temos em nós. Amar verdadeiramente é demonstrar isso em conduta, não em palavras, mas de todo o coração. Jesus pede para que nós o amemos uns aos outros de todo o coração, de todo o pensamento, com todo o nosso ser. Então, o amor é uma atitude, o amor é um ato, e nós devemos orar para que o nosso coração não venha se endurecer com tanta injustiça à nossa volta. E como que nós podemos expressar o amor? Qual tipo de conduta nós podemos ter para revelar o amor de Cristo às pessoas? Nós podemos praticar o amor aliviando a carga uns dos outros, seja um amigo, um parente seu, qualquer pessoa próxima a você que está precisando de ajuda. Você pode aplicar uma palavra de amor, citar a Bíblia mesmo e ajudar mesmo, praticar o amor com essa pessoa. Então, juvenis, diante de tudo que já foi exposto aqui durante esta aula, nós vamos ver que devemos praticar o amor em todo tempo. Jamais poderemos aceitarmos e sermos coniventes com as injustiças. Que possamos ter um coração puro e uma mente renovada para servirmos a Deus com toda a integridade e jamais nos alegrarmos com as injustiças. E agora chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor Juvenis, eu sou o Pedro, estou aqui para mais um quiz. Então já bora para a nossa primeira pergunta. Quando o amor verdadeiro se depara com a injustiça, o que ele faz? Letra A, prefere se calar para evitar confusão. Letra B, finge que não é problema seu. Letra C, sente a dor do outro e se move para agir com empatia e verdade. Ou letra D, acredita que o errado deve sofrer as consequências sozinho. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra C. Sente a dor do outro e se move para agir com empatia e verdade. Segunda pergunta. O que revela que o amor no coração de alguém esfriou? Letra A, a indiferença diante da dor e da injustiça. Letra B, o desejo de ajudar, mas apenas quando convém. Letra C, o cuidado apenas com quem o agrada. Ou letra D, o medo de se envolver nas causas certas. Tempo na tela. A resposta certa é a letra A indiferença diante da dor e da injustiça. Terceira pergunta. O que significa compactuar com a injustiça nos dias atuais? Letra A, criticar o erro sem se posicionar. Letra B, permanecer em silêncio diante do mal por medo da rejeição. Letra C, defender o injusto para evitar conflitos. Ou letra D, esperar que outros façam o que deveria ser feito. Tempo na tela. A resposta certa é a letra B, permanecer em silêncio diante do mal por medo de rejeição. Quarta pergunta. Como o amor genuíno reage diante de quem erra? Letra A, acusa e se afasta para parecer justo. Letra B, ignora para não se envolver. Letra C, corrige com graça e acolhe com compaixão. Ou letra D, tolera em silêncio, mas julga em pensamento. Tempo na tela. A resposta certa é a letra C. Corrige com graça e acolhe com compaixão. Agora, quinta e última pergunta. O que diferencia o amor de Deus do amor humano? A. O amor de Deus busca a verdade e a justiça acima dos sentimentos. Letra B. O amor humano é mais puro porque é emocional. Letra C. O amor de Deus muda conforme a situação. Ou letra D. Ambos são iguais, só mudam de intensidade. Tempo na tela. A resposta certa é a letra A. O amor de Deus busca a verdade e a justiça acima dos sentimentos. E esse foi o nosso quiz. Tchau! Vamos orar para encerrar essa aula. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais sobre o Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelos juvenis que estão acompanhando essa aula. Senhor Jesus, que possamos frutificar através dessa palavra, que nós possamos praticar esse amor, Senhor, no nosso dia a dia. Que não seja, Senhor Jesus, que não possamos apenas ouvir essa aula, mas que possamos praticar, Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, a vida de cada juvenil. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. Tchau, juvenis! Tchau, juvenis!
Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Que galera? 1-0 pra cadeira. Apanhou pra cadeira. Tá bom. Fala, uma coisa. Corta isso. Ai, meu Deus. Então vamos lá. É uma tesoura. A risada. Foi revelado pelas. Revelada. Tchau, Juvenino. Vai que tchau, Juvenino. Tchau, Juvenino. Vamos lá. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?